Eu me chamo Sebastião. Tenho 74 anos. E por mais que a vida tenha me ensinado muitas coisas, confesso que nada me preparou para o dia em que meu próprio filho, menos aquele que embalei nos braços, cuidei com tanto zelo, protegi das dores do mundo, me olhou nos olhos e disse que eu não podia mais morar na casa que ajudei a construir. Aquela casa era mais que paredes e telhado. Era o lugar onde vi meu neto dar os primeiros passos, onde o cheiro do café que eu fazia cedo se misturava com as risadas do pequeno correndo pela sala. Era onde eu sentia que, mesmo com o tempo passando, eu ainda era útil. Mas tudo mudou quando ele se casou. No começo, confesso, fiquei feliz. Meu filho parecia realizado. E a moça, embora um pouco distante, era educada. Aos poucos, fui notando o afastamento. Pequenas atitudes. Uma cadeira menos na mesa. Uma conversa que parava quando eu entrava. O olhar dele, antes cheio de carinho, agora evitava o meu. Até que um dia, enquanto eu regava o jardim, El me chamou. A voz dele estava baixa, mas firme. Disse que precisava pensar na nova família, que os pais da esposa estavam passando por dificuldades e que precisavam de um lugar para morar. E que seria melhor para mim procurar outro cantinho. Na hora, senti um aperto no peito que só quem já foi deixado de lado consegue entender. Niall Corey. Olhei nos olhos dele e apenas disse: "Tudo bem, filho." Mas por dentro, desmaronei. Arrumei minhas poucas coisas. A bengala que me acompanha desde a cirurgia do quadril, a foto da minha falecida esposa, Maria, o grande amor da minha vida, e saí com uma mala e um coração que doía mais que qualquer reumatismo. Passei algumas noites num banco da praça. O frio me cortava, mas a dor do abandono queimava mais forte. As pessoas passavam e desviavam o olhar, e como um velho sozinho vira quase invisível. Até que um dia, um rapaz de mochila me ofereceu um pão. Sentei ao lado dele, e pela primeira vez em dias conversei com alguém. Ele se chamava Joel, morava em um abrigo, e me levou até lá. Foi ali que comecei a resgatar quem eu era. No meio de tantas histórias, encontrei gente que também havia sido esquecida. Dividimos nossas dores, mas também nossos sonhos. Comecei a ensinar um menino a tocar violão. Ensinei outro a fazer contas. Passei a me sentir vivo de novo. Ganhei o respeito daqueles que, como eu, perderam tudo, menos a esperança. Um dia, uma moça que fazia trabalho voluntário perguntou se eu queria contar minha história numa roda de conversa. Relutei. Tive vergonha, mas fui. E ali, pela primeira vez, falei sobre minha dor com a voz embargada, mas firme. E todos ouviram. E choraram comigo. Com o tempo, me convidaram para falar em escolas, lares de idosos, igrejas. Tornei-me, sem querer, um contador de histórias. E em cada uma delas, deixava uma semente. A importância de olhar com amor para quem já viveu tanto. Meu filho nunca mais me procurou. Às vezes sonho com ele. Sonho que ele me abraça como quando era menino. Mas ao acordar, apenas agradeço por ainda estar aqui, podendo tocar outras vidas. Hoje moro em uma pequena casa comunitária. Tenho uma horta, um rádio antigo e um cachorro que me acompanha, chamado Léo. Voltei a sorrir. Voltei a viver. A vida me ensinou que o amor nem sempre vem de onde esperamos. Às vezes, ele floresce nos cantos mais improváveis, entre desconhecidos que se tornam família, entre olhares que enxergam, onde outros fingiram não ver. Se eu pudesse deixar uma única mensagem, seria essa: jamais subestime a força de um coração machucado, porque é nele que a esperança se reconstrói. E nunca jamais se esqueça de valorizar quem um dia te deu tudo, quando não tinha quase nada. Porque o tempo cobra, e a ausência pesa mais do que qualquer palavra não dita. Eu sou Sebastião, e mesmo tendo sido esquecido, aprendi que meu valor nunca dependeu de quem me virou as costas, mas de quem me estendeu a mão. E sabe, com o tempo percebi que a dor que carregava não precisava ser um fardo, mas um farol. Eu poderia e o acela para iluminar o caminho de outros que, como eu, foram deixados para trás. Aprendi que perdão não é esquecer, é libertar o coração da prisão da mágoa. Por muitas noites, me peguei lembrando da infância do meu filho.
Das vezes em que ele acordava com medo de trovão e corria pro meu colo. Do jeito que ele ria quando eu o colocava nos ombros e dizia que ele era o rei do mundo. Foram momentos reais, puros, que ninguém pode apagar. A dor maior não foi a expulsão. Foi o silêncio ou a ausência de um pedido de desculpas ou sequer de uma explicação mais humana. Mas a vida me mostrou que há laços que o sangue não dá. Encontrei no afeto de estranhos a família que me foi negada. Outro dia, uma jovem senhora me chamou de vô com tanto carinho que me desarmei. Trouxe um bolo de fubá feito por ela mesma. Disse que queria ouvir minhas histórias. Ficamos horas sentados no quintal, falando da vida, das perdas, das coisas que realmente importam. Naquela noite, dormi com o coração quente, sentindo que ainda havia espaço para mim neste mundo. Não sei quanto tempo ainda tenho por aqui. A velhice chega devagar, mas a solidão chega de repente. Mesmo assim, hoje não tenho medo da morte. Tenho medo de passar pela vida sem ter tocado ninguém. Por isso, falo, conto, registro cada história, cada lágrima, cada superação. Porque o tempo, esse velho companheiro, me ensinou que somos todos passageiros menos mais. O amor que deixamos nos outros é e eterno. Hoje, quando vejo um idoso sozinho no banco da praça, eu paro. Sento do lado, às vezes em silêncio, às vezes com uma piada boba, às vezes só segurando a mão, porque eu sei como é não ter ninguém. E se minha presença puder aliviar um pouquinho dessa dor, então valeu a pena eu ter passado por tudo isso. Não guardo ódio, guardo lembranças. Guardo leaks. Guardo a certeza de que o que define um homem não é o que fizeram com ele, mas o que ele escolhe fazer com o que fizeram. Se você que me ouve agora tem um pai, um avô, alguém mais velho perto de você, não espere a ausência para perceber o valor. Um dia, o silêncio que você ignorou vai te gritar arrependimento. E para você, que talvez tenha sido esquecido como eu fui, não desista. A vida não terminou no abandono. Ela começou de novo. Em mim, quando eu decidi me amar mesmo que outros não soubessem como. A verdadeira família às vezes não nasce do sangue, mas da empatia, do gesto simples, do respeito que se dá. Eu sou Sebastião, avô, contador de histórias, sobrevivente da solidão. E hoje, mais do que nunca, um homem em paz. Porque no fim, a maior sabedoria que aprendi é que o amor, quando plantado com verdade, floresce onde menos se espera. Enquanto eu viver, continuarei contando. Não porque quero que sintam pena, mas porque quero que sintam esperança. Porque, se eu conseguir reencontrar meu valor, você também pode. Nunca é tarde. Nunca estamos sós quando escolhemos ser luz para o outro. Houve um tempo em que eu achava que minha história havia terminado naquele dia, em que saí pela porta com a mala na mão. Mas a vida tem um jeito curioso de nos mostrar que, às vezes, os fins são apenas recomeços disfarçados de tragédia. No abrigo, entre paredes frias e histórias tão tristes quanto a minha, vi nascer uma chama que eu já dava como apagada. A vontade de viver, de ensinar, de me doar outra vez. Comecei a escrever um velho caderno que encontrei jogado. Escrevia lembranças, pensamentos, conselhos. Era meu refúgio. Até que um rapaz que me viu escrevendo todos os dias perguntou se podia ler. Ele chorou ao terminar. Disse que lembrava do próprio avô, que morreu sem que ele tivesse tempo de dizer eu te amo. Na semana seguinte, aquele rapaz voltou, com uma surpresa. Tinha transcrito minhas palavras em um blog, um simples blog na internet. E, para minha surpresa, centenas de pessoas começaram a comentar. Gente dizendo que se reconciliou com o pai, com a mãe, com os avós, pessoas que me chamavam de vô da internet, me agradecendo por dar voz a uma dor que muitos escondem. Foi assim que meu passado virou ponte. Cada cicatriz virou lição, cada lágrima semente de empatia. Hoje, sou convidado para rodas de conversa, para programas de rádio comunitária, e até me convidaram para dar uma pequena palestra em uma escola pública. Os alunos ficaram em silêncio enquanto eu contava a minha história. No fim, uma menina de olhos marejados me abraçou e sussurrou: "Obrigada por me ensinar o que é perdão." Veja só, um velho que foi expulso de casa,
se tornou guia de tantos. Não porque sou especial, mas porque não deixei a dor me endurecer. Não me tornei amargo, escolhi ser melhor. A saudade do meu filho ainda existe. E sempre vai existir. Não existe botão que desliga o amor de pai. Mas hoje, eu consigo pensar nele sem sentir rancor. Rezo por ele. Peço a Deus que esteja bem, que seja um bom pai para o meu neto. E que um dia, se o arrependimento bater na porta dele, ele tenha coragem de vir até mim e dizer apenas: Pai, me perdoa. E se esse dia chegar, eu estarei aqui com o mesmo abraço de sempre. Porque o amor verdadeiro, ele espera, ele acolhe, ele transforma. Enquanto isso, eu sigo, um dia de cada vez, plantando afeto, oferecendo escuta, sendo aquele velho que não tem mais casa dos filhos, mas tem espaço no coração de muitos. Se você chegou até aqui, ouvindo meu desabafo, minha vida, minha jornada, e te peço, olhe ao redor, veja se não tem alguém que você esqueceu. Um avô, uma avó, um pai calado, esperando apenas um gesto. Às vezes, um simples como você está, pode salvar uma alma cansada. A solidão dói, mas a indiferença fere. And the maze, e o amor, esse sim, cura, sempre. Não espere o tempo passar. Não espere a ausência se tornar arrependimento. Valorize e hold. Ame hoje. Cuide hoje, porque no fim da vida, a única coisa que realmente levamos são os laços que criamos com o coração. E eu, Sebastião, sigo em frente. Não como homem quebrado, mas como alguém que se reconstruiu com as peças que a vida me deixou. E se eu conseguir, você também pode. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para amar. Algumas noites, quando silêncio toma conta do quarto e a lua lança sua luz pela janela, eu fico olhando para o teto e penso em tudo o que vivi. Tantos anos, tantos caminhos, tantas perdas, mas também tantos encontros. A vida me arrancou muita coisa, mas me deu outras que eu jamais teria encontrado se não tivesse passado pela dor. Lembro do Maria, minha companheira por mais de 40 anos. Foi com ela que construí uma família. Foi ela que segurou minha mão quando a doença chegou. E mesmo em seu último suspiro, ela me disse: seja forte, meu amor. Nosso filho ainda vai precisar de você. Essas palavras ecoam em mim até hoje. Ela sabia, de alguma forma, ela sabia que a estrada seria longa e que eu teria que caminhar mesmo quando o chão parecesse desaparecer sob meus pés. Às vezes me pergunto: onde foi que eu errei? Será que amei demais? Será que fui brando demais? Será que falhei em ensinar os valores que eu mesmo herdei do meu pai, um homem simples, mas de palavra firme e coração justo? Mas então, respiro fundo e lembro: cada um faz suas escolhas, e cada escolha tem seu preço. Eu escolhi amar, escolhi perdoar, escolhi continuar. O tempo me ensinou a olhar para dentro com sinceridade. Me ensinou que não é fraqueza chorar, que não é vergonha admitir que estamos machucados. A dor também é mestra, e se a gente escuta com o coração, ela nos molda com sabedoria. Outro dia, um menino me perguntou se eu era feliz. Engasguei na hora. Fiquei pensando, e depois de alguns segundos, respondi: hoje sou. Mas levei muito tempo para entender que felicidade não é ausência de dor. É encontrar paz, mesmo em meio a cicatrizes. Porque veja, todos temos feridas. Algumas visíveis, outras nem tanto. O que muda é o que fazemos com elas. Eu escolhi transformar as minhas em pontes. Pontes que conectam gerações, que inspiram reconciliações, que levam esperança para quem acha que está sozinho. Me chamam de sábio, de guerreiro, de avô do povo, mas eu sou só um homem que perdeu quase tudo, mas não perdeu a fé. Um homem que foi rejeitado, mas decidiu acolher. Um homem que conheceu o abandono, mas nunca deixou de amar. E se hoje estou aqui, contando tudo isso, é porque acredito que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Acredito que, mesmo num mundo tão apressado, ainda há espaço para escutar. Com o
coração. Ainda há tempo para recomeçar, para pedir perdão, para abraçar aquele que ficou para trás. Talvez meu filho ainda volte. Talvez não. Mas enquanto houver fôlego em mim, enquanto minha voz puder alcançar outros corações, eu seguirei dizendo: não deixem para depois. Não fechem os olhos para quem um dia deu tudo de si por vocês. A velhice não é o fim. É um outro capítulo. Um capítulo de colheita, de silêncio sábio do amor maduro. E se você tem alguém idoso por perto, pare um instante. Sente ao lado. Pergunte como foi o dia. Segure a mão. Ouça as histórias. Dê valor. Porque, no fim, a maior tragédia não é morrer. É viver sem ter sido visto, sem ter sido ouvido. E eu, Sebastião, me despeço dessa história com um coração leve. Porque hoje, eu sei, mesmo tendo sido expulso da casa do meu filho, nunca fui expulso da vida. A vida me reencontrou. E agora, eu a vivo com a intensidade de quem já perdeu tudo e aprendeu a valorizar o que realmente importa. Amar, perdoar, continuar, isso é o que me mantém de pé. Isso é o que me faz ser, ainda hoje, um avô inteiro. Alguns dias são mais difíceis que outros. A saudade bate, sem pedir licença, como o vento que invade pela fresta da janela. Às vezes, me pego esperando um telefonema que nunca vem. Pai no visor do celular. Uma mensagem simples, um sinal. Mas também aprendi que a vida não pode ser vivida à espera do que não depende da gente. Nesses dias, sento no banco da praça, aquele mesmo banco onde dormi na primeira noite depois de ser expulso. Agora, ele é diferente para mim. É um lugar onde abraço o passado sem me perder nele. Observo as pessoas que passam menos, algumas apressadas, outras perdidas em seus pensamentos. E ali, no meio da multidão, sou um homem em paz, mesmo com o peito marcado. Outro dia, uma menina pequena veio correndo até mim, me entregou um desenho de lápis de cor e disse: "Esse é o Senhor com asas." A mamãe disse que o Senhor é um anjo da vida real. Eu sorri com os olhos marejados. Nem sabia o nome dela, mas ali estava mais um lembrete de que, mesmo quebrado, a gente ainda pode ser casa para alguém. Tem gente que acha que os idosos não têm mais o que oferecer, que somos peixe, que não entendemos mais o mundo moderno. Mas o que esquecem é que fomos nós que ajudamos a construir esse mundo. Fomos nós que seguramos nos braços os que hoje nos empurram para os cantos. E mesmo assim, nós continuamos amando, acreditando, ensinando. Hoje, cada ruga no meu rosto é um mapa. Cada linha conta uma estrada percorrida, uma dor superada, uma alegria vivida. Cada marca é prova de que eu estive aqui, de que eu amei profundamente, de que eu fui pai, marido, amigo, trabalhador e agora avô de tantos corações que me acolheram sem exigir sangue ou sobrenome. Não desejo que meu filho sofra, nem que sinta o que senti. Desejo apenas que um dia ele se permita lembrar. Que volte aquelas tardes em que eu o esperava na calçada com um lanche pronto. Aquelas noites em que eu apagava a luz do quarto depois de vê-lo dormir. E que entenda que o amor de um pai nunca morre. Ele apenas muda de lugar. Sei essa Hist, ou Ria, chegarei tel, ou a alguém como ele, que ela sirva de espelho, que provoque reflexão, que desperte compaixão. Porque ninguém deveria ter que mendigar afeto, especialmente de quem se ajudou a criar. No final das contas, a vida me ensinou que ser lembrado não é o mais importante. O mais importante é não esquecer de quem somos. E eu sou Sebastião, um homem simples, do alma grande, que aprendeu que mesmo sendo descartado, ainda posso ser semente. E onde há semente, há esperança. A você que ouviu tudo isso até aqui, deixo minha última palavra. Abrace seus velhos, não com pressa, não por obrigação, mas com o coração inteiro, porque nós, os esquecidos, ainda temos muito a dizer, ainda temos muito a dar. E se um dia a vida fizer você cair, lembre-se desta voz. Você sempre pode recomeçar, desde que escolha amar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sou Sebastião,
E minha história não é de abandono, é de renascimento. Hoje, ao olhar pela janela da minha casinha simples, vejo o sol se pondo lá no horizonte e sinto uma gratidão difícil de explicar. Não porque tudo deu certo, porque não deu, mas porque, apesar de tudo, eu continuo aqui, inteiro, vivo, com o coração ainda pulsando amor. Tem uma árvore em frente ao meu portão. Quando me mudei para cá, ela era só um galinho mirrado. Hoje, está cheia de folhas, abriga passarinhos e faz sombra para os vizinhos. Eu gosto de pensar que sou um pouco como ela, machucado pelo tempo, ignorado por alguns, mas firme, crescendo silenciosamente, encontrando meu lugar nesse mundo outra vez. Muitos vieram até mim nos últimos anos. Jovens, adultos, idosos como eu, gente com histórias parecidas, algumas ainda mais duras. E, que posso? Eu escuto, porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é alguém que não vire o rosto. Eu aprendi que dar atenção é um dos gestos mais bonitos que podemos oferecer. Recebo cartas também. Isso me emociona muito. Cartas de gente que diz: Seu Sebastião, depois de ouvir sua história, abracei meu pai. Ou conversei com minha avó pela primeira vez em meses. Tem uma moça que escreveu: O Senhor me salvou sem saber. Essas palavras me dão força. Me lembram que cada lágrima que derramei se transformou em algo maior, em cura, em reconexão, em mudança. A solidão ensina, mas o amor cura, e amar nunca foi fraqueza. Amar foi minha escolha, mais corajosa. Se meu filho um dia bater na minha porta, eu não vou perguntar por que demorou. Não vou cobrar o passado. Vou abrir os braços. E se ele quiser, a gente começa do zero. Porque quando se ama de verdade, o perdão vem antes do orgulho. E a reconciliação vale mais que qualquer razão. Mas se isso nunca acontecer, tudo bem também. A vida já me deu outros filhos, outros netos, outros abraços. Eu aprendi a ser feliz com o que ficou e descobri que recomeçar não apaga o que foi, mas ilumina o que pode ser. Se você me ouviu até aqui, talvez se identifique com alguma parte. Talvez você tenha um pai, uma mãe, um avô que está esperando um gesto. Ou talvez você seja esse avô. Talvez você esteja, agora, na mesma dor que um dia me engoliu. Seja como for, eu te digo, você não está sozinho. Ainda existe amor no mundo. Ainda existem recomeços. Ainda existe tempo. Enquanto houver respiro, a chance de mudar tudo. Perdoe quem puder. Peça perdão se for preciso. E acima de tudo, nunca se esqueça, você tem valor. Mesmo que o mundo diga o contrário. Eu sou Sebastião. Um avô, esquecido sim, mas também um homem que aprendeu a florescer no abandono. E hoje, eu sou prova viva de que até as histórias mais tristes podem gerar frutos de esperança. Obrigado por me ouvir. Que minha história toque seu coração. E quem sabe, transforme um destino por aí. Afinal, como eu sempre digo, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser lembrado com amor.